Boa noite, começamos mais uma classe bíblica. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos com um convidado especial da Igreja da Vila Indústria, o nosso líder, um dos líderes ali da igreja, o nosso irmão Aloísio. O irmão Aloísio, além de ser ali um dos líderes da nossa igreja, ele também é um instrutor bíblico aqui na cidade de Tupã. Irmão Aloísio, suas palavras, e depois você dá a boa noite e já pode iniciar com uma oração para que possamos iniciar a mensagem na palavra de Deus nesta noite. Uma boa noite a todos os ouvintes, aos amigos e aos irmãos que nos assistem nesse momento. E gostaria que vocês fechassem os vossos olhos e vamos orar a fim de estudarmos aqui a palavra de Deus. Nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos a Ti mais uma vez porque concedesse-nos o privilégio de nos reunirmos, embora um grupo muito pequeno, por conta dessa pandemia, com o objetivo de juntos estudarmos a Tua palavra. Que Teu Santo e amável Espírito esteja entre nós e através de nós, a fim de que, através do mesmo, possamos transmitir a Sua mensagem. E conceda-nos, ó Pai Celestial, condições para que nós possamos colocar em prática em nossa vida. Em nome e por amor de Cristo Jesus, nós te pedimos e também agradecemos-te. Amém. Amém. Vamos ao nosso estudo, Luiz. Hoje é o tema, o estudo das Escrituras, e nós separamos aqui algumas curiosidades, né? Sim, é verdade. E eu gostaria que você começasse aí dizendo a primeira curiosidade. Nós separamos aqui umas 8 curiosidades mais ou menos, que é interessante nós aqui aprendermos um pouco mais. A primeira curiosidade aqui é sobre, o assunto é sobre a Bíblia Sagrada, e nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita originalmente em 3 idiomas. O primeiro idioma aqui é a língua hebraica, o segundo idioma a língua aramaica, e o terceiro idioma pela qual a Bíblia foi escrita originalmente é aquela língua grega. Ela contém 66 livros, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E é interessante também, e é interessante que você está falando aí da Bíblia, que foi escrito em várias línguas e a quantidade de livros que tem. A Bíblia também ela foi o primeiro livro impresso, né, por Gutenberg, que foi que inventou a prensa, né, os tipos lá. E é o livro hoje mais traduzido e talvez até o mais lido, né, e mais impresso talvez no mundo todo que nós temos aí. Sim, é verdade. Nós mencionamos aqui que a Bíblia contém 66 livros. Há uma curiosidade interessante, porque o livro de Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos e tem um paralelo aqui, que nós podemos chamar aqui a Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Interessante. Porque nós temos aqui 66 capítulos, 39, os primeiros 39 capítulos aqui do livro do profeta Isaías tem a ver com promessas do passado. Os últimos 27 capítulos, aqui perfazendo um total de 66 livros, 66 capítulos, assim como a Bíblia, que contém ali 66 livros, esse paralelo, tem a ver com promessas para o futuro. Não é? Olha, interessante, né? Uma Bíblia dentro da Bíblia. Quer dizer que Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento e os 39, ela tem capítulos, tem versículos, mas originalmente não foi escrito assim. Ela era letra após letra, linha após linha. E foi eu tenho aqui os dados, 1250. Cardeal Hugo Caro, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Mesmo assim, em 1550, você vê que é uma coisa mais recente, apesar que tem quase 500 anos, mas é recente na nossa história, foi que a Bíblia foi dividida em versículos por Robert Stevens. Né? A maioria dos teólogos aceitam a divisão por capítulos e versículos por essas duas pessoas que fizeram essa divisão. Né? Como é que é interessante? Fica mais fácil de ler, né? Mais fácil para manusear e encontrar os textos ali, não é? Há uma outra curiosidade interessante também, porque a Bíblia, embora a figura central da Escritura Sagrada é Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inclusive há um texto que quem fala, ele mesmo, né, que examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer dizer, a figura central da Escritura Sagrada é a pessoa do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, embora Jesus seja a figura central da Bíblia, não há uma descrição da aparência de Cristo Jesus aqui na Escritura Sagrada, como ele se parecia, qual a aparência aqui
a fim de pudesse fazer um retrato falado de Cristo Jesus, né? E que é bom isso, né? Porque mesmo assim as pessoas retratam Jesus de diversas maneiras, né? Sim. Imagina se tivesse alguma descrição, algum detalhe, como seria, né? E como seria a discriminação em relação a outros povos. Então nós não podemos falar que Jesus era moreno, claro, loiro, loiro, cabelo castanho. A Bíblia não fala. Olhos azuis, né? Olhos azuis, né? Mas, e além disso, já que você falou da aparência de Jesus, de Deus, existem 2 livros, e anotem aí, existem 2 livros na Bíblia que não contêm a palavra Deus. Nós temos o livro de Esther e o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que você pode ler, não tem a palavra Deus. Tem referência, claro, à divindade, referência a Deus, mas a palavra, falando o nome de Deus, não tem ali. É os únicos 2 livros. Interessante, né? Há uma outra curiosidade interessante também, que o maior capítulo da Bíblia que nós conhecemos é o Salmo 119, e o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, não é? E além disso, o maior versículo e o menor versículo. E aqui a gente aprendeu, aqui nós também aprendemos, né, Luísa? O maior versículo é um pouco mais conhecido, está em Esther, capítulo 8, verso 9, um versículo bastante extenso, mas eu, sinceramente, na minha juventude, eu falo que há pouco tempo, né, que eu não sou tão velho, né? É brincadeira. Mas na minha juventude, nas corridas bíblicas, no JA, nas dinâmicas que tinham, quando falava o versículo mais curto, nós líamos no Novo Testamento e falava Jesus chorou, né? E descobrimos que não é aqui, né? Em corrida bíblica aí, o melhor de Bíblia era aceitado como esse verso, né? E descobrimos que o menor versículo está em Êxodo capítulo 20, verso 13, com as 2 palavras, né? Não matarás, 10 letras. É o menor versículo. Se nós contabilizarmos pelo português, né? É o menor versículo. Vamos começar então? Sim. Eu quero só fazer um desafio. Olha só, fazer um desafio, hein? Eu gostaria de fazer um desafio seguinte. Quem sabe falar os livros da Bíblia em ordem, sem olhar para a Bíblia? Alô, você lembra? Não é tão fácil. Eu sei disso porque eu lembro que no departamento infantil ensina uma música, né? Eu não vou cantar aqui porque eu tenho respeito a vocês, eu não quero que vocês ouçam essa lamentação que será eu cantando. Mas eu, por exemplo, eu aprendi cedo, e é importante os pais ensinarem, eu aprendi por volta dos 10 anos, todos os livros da Bíblia. Vê se estou certo, hein? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 39 do Velho Testamento. Agora vamos ver se eu consigo do Novo, né? Do Novo Testamento, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João, Judas e Apocalipse, 27 livros. Quiser dar um prêmio, eu aceito. Aí não vale porque o pastor aprendeu quando era criança. Diz que criança assimila mais fácil, né? Mas faça um desafio, faz um vídeo aí, você falando aí, manda para nós aqui, posta aqui na nossa página aqui da igreja, e quem sabe a gente vai fazer um sorteio entre aqueles que postarem um vídeo, né, ou mandarem para o nosso WhatsApp o vídeo aí, a gente pode postar o seu vídeo, pode postar na sua página, posta na sua página, marca a igreja IASD Tupã, distrito IASD Tupã, e nós, quem sabe, vamos fazer um sorteio aí, aqueles que conseguirem falar em ordem aí todos os livros, né? Vamos ao nosso estudo então? Sim, vamos lá. O estudo das Escrituras. Qual é o conselho que o profeta Isaías, já que você falou que Isaías é um livro que é um exemplo da Bíblia, qual o conselho que o profeta Isaías fala das Escrituras? A resposta a essa pergunta nós encontramos aí no livro do profeta Isaías, capítulo 34, no versículo 16. Vamos achar ali qual é o conselho que o profeta Isaías faz com referência às Escrituras. Capítulo 34, versículo 16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Esse é
a primeira parte do verso ali no conselho que o profeta está dizendo com relação ao estudo da palavra. Ele não fala buscai no livro do profeta Isaías, que foi ele que escreveu o livro, mas ele fala aqui buscai no livro do Senhor, mencionando aqui toda a Escritura Sagrada como sendo aqui inspirada pela pessoa do Espírito Santo, e aqui usa o termo aqui lede, né? Procure ler. Há uma outra pergunta também, com relação a um grupo de pessoas que, do ponto de vista do apóstolo Paulo, ele vai usar um termo aqui, nobres, não é? Que são os bereanos. Esse texto a gente pode achar, você pode, já está aí, em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos, o texto, isso, corrigido aí. Atos 17, versículo 11, fala sobre como Deus ele louva, né? O apóstolo Paulo fala também. Atos 17, 11 diz assim, ó. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, e agora olha o que diz, examinando as escrituras com todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que importante, né? Isaías ele recomenda que a gente examine e que leia, mas o apóstolo Paulo fala de que era mais louvado, o povo que era mais louvado eram os bereanos de Bereia, mais do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles ouviam, mas eles iam na escritura para ver se aquilo realmente constava daquele jeito, se era daquele jeito. Mas mesmo a gente buscando e analisando, a gente percebe que existem algumas porções da Bíblia que são mais difíceis, né? Porções da Bíblia que são mais difíceis de ser compreendidas do que outras. O que a Bíblia nos ajuda para... Qual o conselho que a Bíblia nos dá para nos ajudar a entendermos esses textos mais difíceis? Paulo escrevendo aos Hebreus ali, a maioria dos teólogos reconhecem que a carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, por conta assim da forma como foi escrita ali, o estilo, né, que foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus ali. E a resposta a essa pergunta, que de fato existem textos que são mais difíceis que outros textos, está ali na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12. Vamos achar aqui. Hebreus capítulo 5, verso 12, lê assim. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite, e não do alimento sólido. Que situação a gente encontra aqui de um grupo de pessoas que na verdade era ali os hebreus, da linhagem de Israel, que na verdade deveria conhecer os oráculos de Javé de cor e salteado, mas infelizmente a boa nova da salvação que foi pregada através do apóstolo Paulo aqui, eles não entendiam plenamente como deveria, e aí Paulo usa uma expressão aqui como se estivesse dando alimento para a criança, né? Necessitado de leite aqui. Essa expressão usada pelo apóstolo Paulo. Se nós formos ler um pouco mais à frente, o verso 13 e 14, ele também nos ajuda um pouco mais sobre essa comparação que o apóstolo Paulo faz, né? Ele coloca lá assim, o verso 13 e o verso 14, aí mesmo no capítulo 5. Ele diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O apóstolo Paulo ele usa uma comparação aqui bem interessante, porque quando a criança nasce, ela necessita do leite materno, mas você acharia estranho uma criança, um adulto de 30, 40 anos, ainda tomando leite materno. Ela precisa de um alimento mais sólido. E muitos espiritualmente, parece que ainda estão tomando um leite da palavra de Deus, né? Fala, Deus é amor, Jesus chorou, né? Textos básicos, assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não crescer espiritualmente, não, né? Não cresce espiritualmente, tem que se aprofundar. Sim. Porque existem textos mais difíceis e a gente tem que se aprofundar para entender eles. Sim, realmente. E é interessante que o pastor mencionou aqui que existem textos difíceis, e o apóstolo Pedro fala aqui dos escritos do apóstolo Paulo, aqui em sua segunda carta, capítulo 3, versos 16 e versos 17, mencionando ali que existe de fato alguns textos difíceis, e a expressão usada pelo apóstolo Paulo aqui é que os indoutos inconstantes torcem a palavra de Deus para a sua própria destruição. E é uma coisa muito séria, né? E é interessante compararmos Paulo com Pedro,
Porque Paulo era estudado. Sim, era Pedro é um pescador, pessoa simples, né? Pescador, não tinha simples. estudo. Tanto que quando nós comparamos o grego, o original, a escrito, não traduzido, a gente percebe que o grego do apóstolo Paulo é um grego mais bonito. E o grego do apóstolo Pedro, ele é um grego mais assim, diário, popular do pessoal, né? Do povão, na linguagem do povão. É você, né? Como seria hoje, nós falamos, sim, na verdade. Né? É para colocar lá VC, TB, né? Você sim, também, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso hoje. O do Paulo. E o que o Pedro diz aí, então? Na segunda carta do apóstolo Pedro sobre os escritos do apóstolo Paulo, vai usar o termo aqui nas suas epístolas, né? É esse termo que Pedro fala aqui, acerca dos escritos de Paulo. No versículo 16 do capítulo 3 diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, quer dizer, não era uma ou duas, eram em todas as epístolas, e nós aqui sabemos que Paulo escreveu 14 epístolas, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, tem Bíblia que não traduz o termo ignorante, fala aqui indoutos, né? Aí a próxima, aqui instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição, para a destruição deles. A gente percebe aqui que é algo muito sério, né? Você fazer uma leitura superficial, fazer assim, uma interpretação particular, fazer uma aplicação para a sua vida e se comportar da forma como você entendeu aquele texto, ou mesmo você explicar de maneira errada para outra pessoa, e não fazer com que a pessoa enxergue o que o autor gostaria de dizer com aquele texto lá. Então é algo muito sério. E vai usar uma expressão aqui, fala assim, para a sua própria destruição. E a gente pode chegar então a indagar então, será que todos então podem compreender a Bíblia? Ou quem é que pode compreender as Escrituras? E eu acho que é importante nós vermos isso, e há um texto bíblico, podemos ler lá, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Quem compreende as coisas de Deus? Porque se há os indultos ou os ignorantes e podem distorcer na sua própria vontade, quer dizer que eles não entenderam. Sim. Então quem é que pode compreender? Olha o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. Estou abrindo aqui também. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Diz lá assim, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Agora, olha o que ele diz. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, quer dizer, as coisas de Deus, as escrituras que é de Deus, elas só podem ser compreendidas com o Espírito de Deus. E quem que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo. O próprio ser ali que inspirou os profetas a escrever. Então nós temos que achar um texto, e eu acho que está um verso antes aí, né? Exatamente, o versículo 10 que vem falando aqui da questão do Espírito Santo, né? De que maneira, através do Espírito Santo, a gente pode aqui entender os tesouros ocultos aqui da verdade. Então, o verso 10... Então peraí, vamos entender aqui. Então, muita gente deturpa a palavra de Deus. Sim. E para entender, nós temos que ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus exatamente. É o Espírito Santo. Então, para que eu possa entender a palavra de Deus, eu tenho que saber como é que o Espírito Santo me revela. Exatamente. E é o que você vai ler agora, né? Isso. No versículo 10, mesmo capítulo, né? O pastor leu aí o versículo 11. O versículo 10 diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, aí está em letra maiúscula, né? A todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, não há como entender de fato o que o autor gostaria de dizer com aquele texto ali, que foi revelado pela pessoa do Espírito Santo, se não for através da própria pessoa do Espírito Santo que está à disposição de cada um de nós. O mais profundezas, que mais pode pesquisar e saber o propósito de Deus é o Espírito Santo, que ele é Deus, né? Exatamente, porque ele perscruta as coisas de Deus, né? Essa é a razão pela qual... E aí vem, então, eu acho que essa também completaria essa informação que você nos deu, né? Qual é o propósito, então, do Espírito Santo de revelar a palavra de Deus? Qual foi o propósito da Bíblia ser escrita e qual o propósito do Espírito Santo em relação às Escrituras para nós? O propósito do Espírito Santo foi dado a cada um de nós, né? Interessante isso, que usa o termo propósito, pode usar o termo também funções, né? As funções do Espírito Santo, porque conhecemos várias funções. Uma delas é que a função primordial do Espírito Santo, primeiro, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas dentre as funções do Espírito Santo há uma função especial,
João 14, que 26. está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, não é? Posso ler? Pode ler, pastor, lê para nós. Diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, quem está falando isso? É Jesus. Jesus, é. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Acho que está claro aí, né? Quem é que vai nos ensinar? E outra, ele coloca um tema, ele coloca ali, vai fazer com que nós lembremos. Isso. Para lembrar de uma coisa, a gente tem que saber antes. Precisa ter estudado, né? Como é que eu vou saber o que Apocalipse fala se eu nunca li o livro de Apocalipse? Porque muitas pessoas imaginam que o Espírito Santo é um atalho, né? Então alguns falam assim, não precisa estudar a Bíblia profundamente. É só clamar ao Senhor, ao nosso Senhor, Ele concede o Espírito Santo, é como se fosse um atalho para você não precisar estudar a Bíblia. E o texto não está dizendo isso. Então não é bíblico. Não é bíblico. O que é bíblico, que ele vai fazer a gente lembrar. Lembrar. Se faz lembrar, só vai sair da mente aquilo que entrou na mente. Então o propósito dele é nos ensinar e nos lembrar. Lembrar, E é interessante que há um texto que fala assim que se fosse escrito tudo aquilo que Cristo fez quando esteve aqui na Terra, e os discípulos foram testemunhas oculares, não caberiam em livros, né? Isso indica que Jesus eles viram muitas coisas. Isso indica que eles não viram tudo, porque usa um verbo aqui, ensinar. Então, quando o Espírito Santo fosse enviado em meu nome, que é a expressão que Cristo usa aqui, e há uma outra coisa interessante, mostrando que o Espírito Santo é Deus também, embora essa não seja o estudo, fala assim, vos enviará. Ninguém envia a si mesmo, porque alguns acham que Deus ao mesmo tempo era o Pai, era o Filho e o Espírito Santo. Entendi. Não é? Aí ele se apresenta aqui, vos enviará. Você já está adiantando tudo, não vou fazer lá da frente. Mas é interessante o texto, né? Vos enviará, quer dizer, ninguém envia-se a si mesmo, né? Envia a si mesmo. Tem que enviar, você vai enviar a alguém ali. Agora, uma outra pergunta interessante também, é porque o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, não é? Então quer dizer, o homem, ele deturpa a palavra de Deus, porque Sim. A palavra de Deus ela só pode ser compreendida pelo Espírito Santo, Exatamente. Que ele que percrusta o mais profundo de Deus, e ele que tem o objetivo de nos ensinar. Mas mesmo assim, há um grupo de homens, ou homens que não podem entender a palavra de Deus, é isso? Que a expressão usada aqui, o homem natural, não é? O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Por quê? E onde é que está esse texto aí? Está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, capítulo 2, versículo 14. Está sendo colocado aí, você pode ver aí. O autor aqui é o apóstolo Paulo, né? Capítulo 2, versículo 14, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então, o homem natural, é usada a expressão aqui, o homem natural, aqueles que nascido da carne, né? Todos nós somos nascidos da carne. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, e há uma conversão genuína, deixamos de ser homem natural e passamos a ser aqui homem espiritual. Eu achei interessante aqui também, coloca assim, não aceita as coisas. O problema não é ser um homem nascido na carne. O problema é você continuar na carne, ou Exatamente. Ser um homem natural e não aceitar a Deus. Porque aquele que não aceita, diz aqui, não consegue discernir, não pode entender. Então, muitas vezes nós não compreendemos a Bíblia, mesmo sendo cristãos, porque talvez a gente ainda não aceitou. E eu pergunto para você, querido ouvinte, será que eu e você já aceitamos a palavra de Deus? Realmente para Ele transformar a nossa vida? Porque muitas vezes nós não estamos entendendo a palavra de Deus, porque nós ainda, como diz aqui, não aceitamos as coisas do Espírito de Deus. Né? E é nesse sentido, eu faço a pergunta, como deve ser a nossa oração? Porque nós temos orado muitas vezes, e agora no Covid-19, Senhor, liberta pela espiritualidade, pela mentalidade, pela não violência, pela saúde, pela vida financeira. Devemos orar? Claro que devemos orar por isso. Mas qual deve ser, por qual esclarecimento espiritual nós deveríamos pedir a oração? Né? Vamos ver em Salmos 119? Salmos 119, verso 18, né? 18. Isso. O pastor lê? Posso ler, se for o caso, não tem problema. Gostaria que eu lesse. Estou aqui, Salmos 119, verso 18. 18, está vendo para 108. Vamos lá, 18. Diz assim,
desvenda os meus olhos para que eu te contemple e as maravilhas da tua lei. Qual deve ser o nosso pedido? Que Deus possa desvendar, tirar o tapa-olho, tirar as vendas dos nossos olhos, para que a gente possa contemplar o que, especificamente? As maravilhas da sua lei. Da lei. Quer dizer, não é as maravilhas das histórias dos personagens Exatamente. bíblicos, que são importantes? São. Sim. A história dos reis, a história de Jesus. É interessante, mas o que é que desvenda? As maravilhas da lei de Deus. Exatamente. E há uma coisa interessante também, o pastor falou sobre a importância da oração, e nós temos um apóstolo Paulo que orava e orava muito. Um bom exemplo, e né? Por qual dom espiritual, em especial, o apóstolo Paulo orava? Que dom o apóstolo Paulo queria receber? Ele orava constantemente para receber esse dom aqui. Ele está lá em Efésios, capítulo 1, 17. Efésios, capítulo 1, versículo 17. E é interessante quando você procura para ler aí, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. Então, se ele por qual dom ele pede, nós também deveríamos pedir imitando ele como ele imita Cristo. Sim. Né? Vamos ler lá em Efésios 1, 17. Isto. Pode ler aí. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Né? Existem muitas pessoas que estão cheias de conhecimento de cultura inútil, né? Conhecimento você pode adquirir através do estudo, mas o conhecimento que concede ao ser humano a verdadeira sabedoria vem de Deus. Ele fala conhecimento dele. Você vê, se você abrir aí o YouTube ou outros lugares e assistir vídeos, você, por exemplo, pega lá pessoas que entendem de história. O cara pega um objeto lá, uma moedinha, e ele fala assim, olha, essa moeda aqui é tal século, por causa foi cunhada aqui, que tem isso, tem aquilo. O cara tem uma sabedoria, um conhecimento tremendo, mas não é isso. Sim. O que está falando aqui, que você acabou de ler, em Efésios, né, capítulo 1, verso 17, né, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação aonde? No conhecimento de Deus. É importante estudar as coisas deste mundo? É importante. Mas a pergunta, é vital? Eu acho que não edifica, né? Edifica, não edifica. Não nos leva para mais próximo de Deus. Exatamente. E baseado nisso, sobre que condições Deus promete a compreensão das coisas divinas? Ele tem uma condição, e sobre que condições ele promete? Vamos ver lá em Provérbios, é um livro da sabedoria, né? Capítulo 2, verso 3, 4 e 5. Provérbios 2, verso 3 a 5, né? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Os amigos que estão aqui nos ajudando atrás da câmera, eles poderão colocar para nós as perguntas referentes sobre a Bíblia, né? Sobre o que nós estamos falando aqui. Provérbios, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Diz lá assim, olha o que fala. Verso 3, 4 e 5. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Repare. Interessante o texto, né? Muito bonito esse texto. Você já ouviu falar que tem pessoas que falam bem assim? Vamos ver qual é a mensagem de Deus para nós hoje. E faz assim. Isso é muito comum. Isso é buscar o conhecimento de Deus? Não. O que está falando ali em Efésios em Provérbios 2, 3 a 5? Se clamares por inteligência. Se por entendimento alçares a voz, se buscares sabedoria como a prata. Se você soubesse que um lugar tem prata e falasse que está dando de graça, você iria? Lógico. Tem pessoas que matam hoje por causa de prata, por causa de ouro, né? Não precisa nem ser de graça, né? Exatamente. Então, a condição é buscar para que Deus possa dar entendimento. Deus não vai dar entendimento para quem não busca. Deus não vai dar entendimento para você, querido amigo, para mim, se na sua casa a sua Bíblia está fechada. Deus não vai dar entendimento para nós se nossa Bíblia estiver fechada. Nós temos que buscar nas Escrituras e Deus promete que aqueles que buscam acharão. Você já deve ter ouvido algumas histórias, mas eu posso falar de uma pessoa. Eu não conheci essa pessoa, eu conheci o esposo dela, que nós viemos a fazer o funeral dele quarta-feira agora em Moanísio. A sua esposa, acho que é Isaura o nome dela.
ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela não conseguia ler em outro lugar, mas na Bíblia ela lia. Como? Porque ela buscava a palavra de Deus e Deus deu para ela o entendimento de entender a Bíblia, mesmo não sabendo. Nós tínhamos um irmão aqui também, é do conhecimento da maioria da Irmandade, chamado irmão Davino, uma pessoa muito simples. Ele aprendeu a ler na Bíblia. Era literalmente analfabeto e aprendeu a ler na Bíblia. Orava constantemente. Um dia chegou assim do serviço, tomou um banho, aquele desejo de ler a Escritura Sagrada, de estudar a Escritura Sagrada, sentou ali, pediu ao Senhor, sentou ali na área e começou a ler naturalmente, impressionado, chamou as filhas, vem ver aqui. E entendeu. Uma pessoa bem simples, analfabeta. E é interessante porque os 12 discípulos eram quase que analfabetos. Exatamente. E eles não compreendiam enquanto Jesus estava lá. É tanto que eles faziam algumas bobagens quando Jesus estava lá, né? A maioria é serviço pesado, né? Pescador de... Não, Senhor, o senhor não vai morrer. Pedro fala, Jesus falou, afasta de mim, Satanás. Pois é. E é interessante que algo aconteceu depois da ressurreição de Jesus, né? Sim, realmente. Então, o Senhor Jesus prometeu uma bênção muito especial que deveria se cumprir logo após a sua ressurreição. Quer ver? Eu vou ler. Lucas 24, versículo 45. Isso, Lucas 24, 45. Olha que promessa. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento. Você sabe quem está falando aqui, né? Está falando do caminho de Emaús. Os 2 discípulos que estavam indo, eles estavam comentando o que estava acontecendo em Jerusalém, que Jesus tinha morrido, tudo que tinha acontecido, a crucificação, e estavam indo embora. E aparentemente um estranho aproximou-se dele. Aparentemente, mas era Jesus, porque eles deviam estar pedindo. Sim. Eles estavam buscando, estavam querendo. Nossa, aconteceu isso, mas a Bíblia... E aí Jesus chega como estranho e faz o quê? Lhes abre o entendimento para compreender as Escrituras. É o que Deus promete para mim e para você hoje. E é interessante a maneira como Cristo lidava com a Escritura, ou considerava a Escritura, né? Vou usar o termo aqui, começando por Moisés e por todos os profetas, discorria que dele falava toda a Escritura como sendo a figura central da Escritura Sagrada. Aí, essa promessa acho que Deus faz para nós hoje, né? Exatamente. Quer falar aí? Pode falar, pastor. E essa promessa, ele também está disposto a fazer para nós. Mas tem uma condição. E essa condição, leia para nós, Aloysio, João 7, 17. É o próximo livro, né? É o próximo livro. Segundo João, capítulo 7, versículo 17. A promessa que Deus está disposto a fazer a nós, né? Mas ele pede uma condição. Essa promessa de entender que ele deu aos discípulos, ele promete para nós. Exatamente. Mas qual é a condição? Capítulo 7, verso 17, Evangelho segundo João diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Interessante isso aqui, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, como é que a gente vai saber se nós estamos ou não fazendo a vontade de Deus? Aí ele fala assim, você primeiro precisa conhecer o quê? A doutrina. E a doutrina que era ensinada por Cristo, ela tinha um caráter universal, não é? Para todos os povos, para todos os tempos e todos os lugares. Isso é doutrina, fazer a vontade de Deus. Então, primeiro, como é que eu vou saber se eu estou ou não fazendo a vontade de Deus? Conhecer primeiramente a doutrina. Então, como é que eu vou conhecer a doutrina? E é uma coisa que leva a outra também, né? Exatamente. É um ciclo vicioso. Sim. Não que seja o termo vicioso seja ruim aqui, mas assim, se você tem desejo de fazer a vontade de Deus, ele te faz a conhecer a doutrina. E se você busca conhecer a doutrina, ele te faz fazer a vontade de Deus. Exatamente. Interessante isso daí, né? Legal. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, como foi que Cristo repreendeu aqueles que, embora conhecessem as Escrituras, quer dizer, poderia ser assim um conhecimento superficial, né, mas deixavam de compreender. Não é? Isso está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Não, Mateus 22, 29. Isso, capítulo 22, verso 29. Verso 29. Quer dizer que ele repreende quem tem acesso à palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus e que não coloca em prática. Exatamente. Posso ler? Pode ler, pastor. Mateus 22, verso 29, diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É interessante o contexto aqui, vem falando dos saduceus que não criam ressurreição, não criam em anjos e não criam nem espírito. E aí não dá para entender
Aqui a gente pode como eles eram judeus, né? Como eles eram cristãos. Não dá para entender aqueles que ministravam no lugar santíssimo, no segundo compartimento do santuário. Quem mais deveria entender a escritura eram eles. A gente podia falar a nata aqui da igreja, não é? E baseado nisso, as escrituras, elas podem mudar a nossa vida, elas podem fazer muito, né? E nós temos isso lá em 2 Timóteo. Paulo vem falando sobre isso, né? Em 2 Timóteo capítulo 3:15. O que a Bíblia, né? Ou como a Bíblia pode fazer pela nossa fé. O que ela pode fazer pela nossa fé? Leia para nós, 2 Timóteo 3:15. Esse é um dos versos clássicos sobre a Escritura Sagrada, né? É um dos mais usados sobre a inspiração. Tem um contexto dele, né? Se você quiser ler o contexto todo, pode ler. É um conselho que o apóstolo Paulo está dando aqui a Timóteo. E aí, versículo 14 fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, há um poder inserido na palavra de Deus que pode tornar a pessoa sábio, através da leitura. Aí fala assim: sabedoria em Cristo Jesus pela fé. Pela fé. Somos salvos pela graça, e a fé é o meio pelo qual nós nos apoderamos aqui da salvação. E é interessante o versículo 16, né? Essa é a melhor tradução, porque há uma tradução que é revista e corrigida, se não me falo a memória, João Ferreira de Almeida, excelente tradução, que ele fala assim: toda escritura inspirada por Deus é útil. Qual a impressão que a tradução dá? Como uma parte da escritura fosse inspirada, uma outra parte não. A melhor tradução é essa, que diz assim que toda escritura inspirada é inspirada por Deus. Não é? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Existem várias funções que a Bíblia... Eu não sei se já aconteceu com você, sim, mas muitas vezes as pessoas chegam assim: o que você acha de tal coisa na Bíblia? Ou às vezes, pede lá para o seu líder, para o seu ancião, para o seu pastor, dá um jeitinho. Não, isso é muito comum. E aconteceu uma coisa com Jesus assim, né? Sim, aconteceu. Chegaram para Jesus e perguntaram para ele, um doutor na lei. Sim. Claro que o intuito ali era outro, de tentar enganar a Jesus e dar uma resposta errada. Isso. Mas é uma resposta que Jesus nos dá, que nos ensina onde nós podemos encontrar a verdade e onde nós devemos seguir. Devemos seguir homens? Jesus, o que ele dissesse, ele tinha autoridade, concorda? Sim. Se ele falasse assim, esquece o que está nas Bíblias até agora e segue o que eu estou falando agora. Tinha autoridade ou não? Sim, tinha. Então ele podia falar. Podia. E o que ele falou? Interessante isso. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 26. Lucas, vamos lá. Lucas 10, 26. 10, 26. Está falando aí do bom samaritano, né? Pode ler para a gente. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Como é que você vê? Como é que você enxerga? Como é que você entende? O que é que está escrito na lei? A expressão usada aqui, Jesus eu vou ler até o final do verso 25. Sim. Diz assim: Mestre, que te farei para herdar a vida eterna? Jesus podia falar assim, faz isso, devolve o dízimo, dá a oferta, guarda tal dia. Ele podia falar um monte de coisa. Isso. Que está na Bíblia. Mas ele não quis falar com as suas palavras. O que ele falou? O que está escrito? Na lei. Na lei. Quer dizer, então, nós não precisamos ficar preocupando o que os outros estão falando, mas o que a Bíblia já diz sobre aquilo. Pastor, posso namorar com fulano fora da igreja? A pessoa já sabe a resposta, já está na Bíblia. Mas ela quer uma resposta diferente, né? Sim. Bom, vamos continuar, que já estamos indo para o nosso final. Sim, né? Jesus falou das bem-aventuranças e sobre quem Jesus pronunciou as bem-aventuranças. Isso está no Evangelho, ali de Mateus. Não é? Esse texto. Não, esse está em Lucas também. E Lucas também. Não é? Tem Mateus capítulo 5, fala ali das bem-aventuranças, o sermão da montanha. Mas está mais próximo aqui, vamos encontrar em Lucas capítulo 11, versículo 28, não é? Posso ler? Pode ler, pastor. Ele, porém, respondeu: antes, felizes ou bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e o quê? As guardam. As guardam ou a praticam, né? A mesma tradução seria aí, né? Então, Jesus pronuncia uma bem-aventurança para quem ouve e guarda.
Há um texto interessante que Cristo fala assim, na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus, observai tudo aquilo que eles ensinam, mas não entrei em conformidade com as suas obras, né? Porque eles só falam, mas não praticam. E o próprio Jesus, ele fala da Bíblia, ele fala de Daniel, né? Isso, ele faz uma menção especial ali no... Ele mesmo menciona a Bíblia que existia, né? Exatamente, no livro do profeta Daniel ali. Mateus 24. Mateus 24, verso 15, né? Lê para nós aí. Sim, eu leio. 24. Versículo 15. 15. Ele cita um texto de Daniel, é isso? Isso. Eu leio assim. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Olha que coisa interessante. Aqui Jesus nos chama a atenção para darmos uma atenção especial, embora o livro do profeta Daniel não seja um livro não tão fácil de entender, porque é um livro fechado, ficou fechado até o tempo do fim. Ele fala assim, quando você estiver lendo o livro do profeta Daniel, procure entender. Não é apenas ler, procure entender. Não é? E voltando, falando que deve ler e entender, e Jesus ele fala em Lucas 11, 28, que nós devemos ouvir e guardar, o apóstolo João também cita o mesmo conselho, e é um livro que também é reconhecido e é ótimo para o nosso estudo, para entendermos o que está acontecendo. Exatamente, inclusive para poder entender o livro do profeta Daniel. É a chave, né? É a chave para entender o livro de Daniel. Exatamente. E o Daniel contém ali algumas traduções também para o Apocalipse, né? Para o Apocalipse também. Falando sobre a questão profética, dia e antes, sobre como entender algumas coisas. Exatamente. Né? Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 1, verso 3, é o nosso último verso desta noite. Né? Nós estamos terminando o nosso estudo. Esse é mais conhecido. Lembrando que todo sábado, de manhã, a partir das 9 horas, nós temos a escola sabatina com culto divino, onde nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E domingo à noite também, nós continuamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Né? E aqui diz Apocalipse 1, verso 3, assim: bem-aventurado ou feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia. E agora o principal, né? Que Jesus falou lá em Lucas. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E estamos de fato vivendo os últimos dias da história da raça humana. Não é? Luiz, últimas palavras para os nossos amigos, depois nós vamos terminar com uma oração. Sim. Você tem algum conselho para dar? O conselho que eu gostaria de deixar aqui para os nossos amigos e os nossos irmãos é que estamos vivendo em tempo de crise de fato. E as coisas não têm assim a tendência de melhorar, pelo contrário, elas vão piorar. E vai chegar um momento que, quem sabe, a gente não pode ter assim acesso de maneira livre à Escritura Sagrada, como nós temos esse privilégio hoje, de estudar ali. Tem Bíblia em várias traduções, em vários formatos, né? E a única coisa que vai nos consolar e confortar em momento de crise, e essa crise vai piorar, em momento de dor e de angústia, são aqueles versos que durante muito tempo estivemos estudando ali diariamente e que estão registrados na mente. E se não tivermos acesso à palavra de Deus por conta da perseguição, quem sabe os momentos difíceis que estivermos vivendo na nossa vida, esses serão os versos que vão nos confortar, vão nos consolar em momento de dor, de sofrimento e de angústia. É bom nós pensarmos nisso. Eu repito e confirmo o que o Aloysio falou, que eu e você possamos ler mais a Bíblia. Eu faço um apelo para você, para mim, para nós nesta noite. Leia mais a Bíblia. Leia, ouça o que Cristo está falando para você. Ouça os seus ensinamentos. Felizes, bem-aventurados são aqueles que ouvem, leem e que praticam, que guardam, que estão ali atentos à palavra de Deus. Muitas vezes Deus está deixando de derramar bênçãos sobre a nossa vida porque nós não estamos buscando no lugar certo. A igreja é um ótimo lugar, mas hoje nós não estamos indo na igreja. Se a igreja fosse o único lugar de bênçãos, nós estaríamos agora perdidos nesse tempo que estamos vivendo. A igreja é a sua casa. E ali agora é o momento de nós estarmos lendo a palavra de Deus. Ali é o momento, e eu faço um apelo. Você não gostaria hoje de tomar a decisão? Você não gostaria hoje de colocar, falar para Deus, de pé, de joelho, deitado onde você está, mas você colocar: Senhor, me ajude a ler a Bíblia.
Que o Espírito Santo me ilumine, que eu aceite, que eu coloque a minha vida conforme a sua conformidade, que eu tenha prazer na lei de Deus, que eu possa andar diariamente nela. Se esse é o seu desejo, nós vamos fazer uma oração agora. Eu vou pedir que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a sua vida. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para Deus neste momento, Deus irá fazer com que o Espírito Santo mude cada vez mais a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, neste momento você está vendo os teus servos, Senhor, ouvindo esta mensagem, que estão tomando uma decisão. Conhecem a palavra, mas muitas vezes não estão entrando em contato com ela. Assim como os mestres na época de Jesus, os doutores que ficavam tentando ensinar, mas não viviam o que ensinavam, que o Senhor possa fazer com que o Espírito Santo entre na nossa vida e possa fazer com que entremos mais em contato, que possamos ler mais a Bíblia, mas que nós possamos praticar e guardar as coisas que nelas estão escritas. Por isso, Senhor, eu peço nesse momento que o Espírito Santo seja derramado sobre este lar, sobre aqueles que estão nos ouvindo agora, e que essa decisão que a pessoa tomou possa ser a decisão de contínuo, ou uma decisão que irá iniciar agora, na caminhada rumo à Canaã Celestial, através do mapa que tu nos deste, a tua Sagrada Escritura. Nos abençoe, nos dê boa noite e descanso, é o que pedimos por Jesus. Amém. Obrigado Aloysio por ter participado. O Aloysio vai estar aqui participando conosco nas próximas terças-feiras, né? Ele agora faz parte da nossa equipe aqui. Foi uma boa aquisição nossa, parabéns, obrigado aí.